Boa tarde, sejam muito bem-vindos, né, a mais uma oficina aqui oferecida pela CDP, né, nós somos um setor aqui da DGP na reitoria, né, estamos aqui realmente nesse propósito de elaborar esse planejamento, né, que acontece todos os anos, e está todo mundo bem acostumado já com essa agenda, né, mas a gente gosta de voltar aqui, porque às vezes tem dúvida, a gente ainda tem servidores que desconhecem, né, o que é o PDP, e faz parte também da nossa agenda, né, do cumprimento também do PDP, as oficinas, né. Vocês vão perceber que hoje a oficina ela é mais prática mesmo, a gente vai passar, assim, rapidamente pelos conceitos, né, não vai se deter muito a isso, e vamos ter a parte prática também da execução, né, dessas ações, porque a gente planeja e parece que a gente não vê o resultado do planejamento, né, mas a gente vai trazer essa execução porque faz parte também da atribuição do servidor, né, solicitar algumas coisas e a gente precisa passar por isso também, tá? Então, vamos lá. Plano de Desenvolvimento de Pessoas, PDP 2026, né? Vocês conhecem a PNDP? Quem conhece, bota um joinha aí. O que é a PNDP? Pessoal? Coloca um joinha quem conhece. Quem não conhece, bota o olhinho chorando. Perfeito. Então, a PNDP é o Plano Nacional de Desenvolvimento de Pessoas, né? Esse plano, ele é acompanhado, né, pela Central CIPEC, né, e gerido lá em Brasília, ele é para todos os institutos, universidades, todo o serviço público federal, né, e nós estamos ligados a esse plano, né, e o PNDP, ele é uma política pública, né, que vai disciplinar justamente e organizar o aperfeiçoamento e desenvolvimento dos profissionais e servidores, né, dos órgãos, de toda a entidade pública, né. Pode passar, Mel. Qual é a base legal, né? Ele foi instituído pelo decreto 9.991, né, e tiveram algumas alterações, e foram várias, aí vocês têm que ver o decreto que alterou, né, mas já está lá, quando você baixa o 9.991, ele já vem com, já retira, né, o que foi alterado. E a instrução normativa da ENAP, isso é importante, a instrução normativa, porque muita coisa que a gente trabalha no dia a dia, né, e vocês perguntam bastante, está nessa instrução, né, que é o que vai regular o nosso dia a dia. Então, Carol, por que tem esse intervalo de 60 dias? Como é que é feita essa carga horária, né, para eu tirar a licença capacitação? Tudo isso está na instrução normativa, tá? Esse é um documento importante, por quê? Porque ele envolve 600 mil servidores federais. Então, assim, tem um impacto, né, no nosso trabalho. E para 200 organizações federais distintas nas 27 unidades federativas. Então, é um documento que abrange ele registra a necessidade de desenvolvimento de todos os servidores, né, que estão na administração pública federal. Então, é um documento precioso. Isso aí, no futuro, vai ser instrumento de muitas pesquisas, né? Pode passar, Mel. Então, o desenvolvimento, o que é que compreende, né, o desenvolvimento profissional dentro da PNDP? Né, eles entendem que a gente precisa construir, né, ou aprimorar capacidades profissionais dos servidores públicos da administração pública federal, direta e autárquica e fundacional. O que é isso? Ele entende que você tem um conhecimento base, né, então, assim, a gente faz concurso para administrador, para TAI, para psicólogo, né, a gente vem com um conhecimento base da profissão, mas existe uma construção que precisa ser feita dentro do órgão, né, no desenvolver, no trabalhar dentro do órgão, né, na cultura organizacional, no trabalho que precisa ser executado, porque um psicólogo, ele, por exemplo, vai ter um trabalho dentro da organização, se for o organizacional, e se for trabalhar com estudantes ou alguma coisa, já muda um pouco o foco desse trabalho, né, então, tudo isso vai ser uma construção. Então, dentro desse plano, né, o desenvolvimento profissional compreende essa construção, né, desse profissional. Compreende também
identificar quais são as necessidades de desenvolvimento de cada servidor. Então, o que é essa necessidade de desenvolvimento, né? É essa lacuna, justamente, essa lacuna que chega do seu conhecimento que você tem, do que é necessário na atividade que você vai desempenhar dentro do Instituto, né? E essa diferença é a lacuna de desenvolvimento que a gente precisa trabalhar, né? Então, digamos assim, são elementos que estão ali faltando para completar, né, o seu trabalho, o seu desempenho dentro do Instituto, né, dentro do serviço público. E também promover ações de desenvolvimento. Então, é necessário que a gente construa, né, e aprimore essas capacidades profissionais com os servidores, né, dentro do desenvolvimento, identificando essas lacunas de necessidades e também promovendo ações para sanar essas lacunas, porque não adianta a gente identificar essas lacunas e não trabalhar nessas lacunas, né? Então, a gente promove, quando a gente identifica essa lacuna, a gente vai trazer capacitação, né? O servidor vai ter a oportunidade de qualificar, de fazer um mestrado, um doutorado, né? Participar de uma palestra, às vezes de um encontro, né? E aí justamente essa promoção das ações. Pode passar, né? Mas o que é o PDP, né? Isso aí são as diretrizes do PNDP. O PDP é o nosso plano de desenvolvimento de pessoas, né? Ele vai ser um instrumento usado pela PNDP, o principal, né, na verdade, porque é nele que a gente vai registrar todas as demandas do nosso instituto, né? Então, por exemplo, necessidades de desenvolvimento da área de gestão de pessoas, necessidades de desenvolvimento da PROAD, da PROEM, né, de um campus específico, um campus que é mais rural, um campus que é mais... E aí a gente vai ver esse tipo de necessidade e vai registrar nesse plano, né? E esse plano, ele além de registrar, ele vai ser o ponto de partida para as ofertas de ação de desenvolvimento, né? Por que o ponto de partida? Porque ele é um ele é um planejamento de ações. E quando é um planejamento, esse planejamento ele pode ser executado ou não, né? Então, o que acontece muito na área de qualificação, por exemplo. Eu estou planejando, né, participar de uma seleção de doutorado ano que vem. Então, eu posso passar ou não, mas tem que estar no PDP? Tem, porque é um planejamento. Então, se há a possibilidade de acontecer, então tem que estar no planejamento, tá? O PDP, ele também esse documento é elaborado anualmente. Então, o cadastro ele vai ser realizado dentro do sistema CIPAG Web e todos os anos, nesse mesmo período, nós estamos aqui, né, chamando a comunidade para fazer esse documento que é feito a todas as mãos, né? Porque é necessário que você que está aí registre, né, a gente que está aqui também registre, e a gente formule, né, esse documento para ser um documento fidedigno do que é a nossa necessidade de desenvolvimento para 2026, ou o ano que a gente esteja, né, fazendo. Pode passar, meu. Mas quais são as obrigações institucionais do nosso PDP, né? Alinhar as necessidades de desenvolvimento com as estratégias do órgão ou da entidade. Aqui, a formação, ela tem que andar em conjunto com os objetivos institucionais. Então, às vezes é a implantação de uma política, né? Às vezes é implantação de um sistema, né? A gente precisa estar ali junto. A gente não pode fazer um curso de culinária, por exemplo, né? Dentro da área administrativa, né? Porque pode ser que a gente tenha, né? Sei lá, um curso de culinária, né? Vai que lá na frente, né, surge isso. Então, assim, tem que estar alinhado também com os propósitos daquele quinquênio, né, do PDI. É quadriênio ou quinquênio? São 4 ou 5, Mel? No PDI são 4. São 4, desculpa, daquele quadriênio. Então, assim, toda a questão da formação, todo o planejamento tem que estar alinhado com aquelas, né, aqueles objetivos estratégicos. Então, outro ponto é estabelecer objetivos e metas institucionais, né, como referência para o planejamento das ações de desenvolvimento. Tem a ver também com o que eu estou falando.
né? Então, dentro dessas políticas que precisam ser implementadas, né, o que é parte do desenvolvimento, né? Isso é importante que todo projeto tenha essa parte, né, do desenvolvimento, porque não se implanta nada se a gente não tiver ali formando pessoas, trazendo as pessoas para a visão que está dentro do projeto, enfim. Atender às necessidades administrativas operacionais, táticas e estratégicas vigentes e futuras. Então, mudanças drásticas, né, do cenário, algumas questões que precisam ser resolvidas ali, pontualmente de uma lei que mudou, enfim, também tem a ver com o desenvolvimento. Nortear o planejamento das ações de desenvolvimento de acordo com os princípios da economicidade e da eficiência. Também é outro ponto. Se a gente pode trazer, por exemplo, um curso in company, né, para atender a 20, 30 servidores, e a gente manda um servidor, né, pagando o mesmo que nós pagaríamos para todos esses 30, né, a gente vai pensar e vai querer trazer esse ponto mais de forma sistêmica, né, para dentro da instituição. Quando a gente faz isso, né, às vezes a gente nega, né, chama alguém e diz, pessoal, a gente vai negar esse curso, por quê? Porque nós vamos promover ele de forma institucional, né, porque isso vai, nós estamos agindo de forma a economizar, né, porque a gente também não tem sobrando, né, o orçamento, e atingir um público maior, né, também usar pessoas da casa, né, para poder executar esses treinamentos, né, servidores, né, que têm know-how, que têm um conhecimento ali naquela área, também é outra forma. Bom, eu vou passar agora para a Melissa, que ela vai fazer agora vai trazer justamente essa parte prática, né, da execução do PDP. Depois eu volto com o Cipag Web, né, e aí a gente vai fazer isso mão na massa, tá? É cadastrar, ver como é que cadastra, fazer aquela revisãozinha para a gente poder cadastrar nossa necessidade. Boa tarde, pessoal. Mais uma vez agradecendo aí o empenho de quem está aqui conosco, né? Sexta-feira, tarde, mas o nosso sextou vai ser com o PDP e é para lá de especial, né? O PDP que vai aí viger, né, durante todo o ano de 2026, para as ações que vocês querem fazer, para as licenças, capacitações, e é nessa hora aqui da oficina que a gente vai falar rapidamente, mas objetivamente, como é que se executa, como é que a gente solicita, como é que ela acontece. E aí, se vocês tiverem dúvida, coloca no chat, tá? A Carol vai acompanhar. E ao final também, se quiser perguntar. Mas aí, deixa a gente expor, porque são muitas ideias para a gente concluir aí o raciocínio, tá bom? Então, vamos lá. A capacitação externa, ela inclui curso, né, como a Carol falou, vocês ouviram a palavra in company. In company é o curso que o IFAO oferta. Ele contrata uma empresa, ou ele contrata um instrutor, ou ele seleciona um servidor interno para ofertar um curso para um grupo de determinados servidores. Por que grupos? Porque pode ser um curso para contadores, pode ser um curso do SCDP, pode ser uma atualização para bibliotecários, pode ser para os médicos, né, que a gente tem a unidade de saúde, dos CIAs. Enfim, para toda a categoria de carreira que a gente tem, a gente pode ofertar cursos em companies, que são demandas coletivas, certo? Começam de forma individual, mas como eu tenho um determinado grupo, a gente faz, né, atendendo aí ao princípio da economicidade e da eficiência, né? Porque nada disso aqui que a gente está falando de desenvolvimento está desassociado dos princípios de administração pública. Principalmente a capacitação externa, porque ela envolve contratação, envolve verba. E aí é que a gente tem que seguir isso mesmo. Ou o evento. O evento é a participação do servidor externamente. Quero ir para um congresso, quero ir para um workshop, quero participar de um seminário. Isso vale para professor, isso vale para o técnico administrativo, tá? Só que, quando a gente divulga lá no portal, e assim, tem eventos que a gente consegue divulgar antes do servidor solicitar, mas a maioria das divulgações que a gente faz, informando que está abrindo pré-inscrição, é a partir de um pedido. Porque, assim, gente, são muitas áreas,
muitos eventos. O nosso último PDP teve mais de 400 pedidos. Eu não tenho como ofertar todos os cursos de todas as áreas, eu nem consigo, né, alcançar isso aí. Então, quando alguém me pede, eu faço a divulgação. Ah, é para a área de zoologia? É para a área de geografia? É para contratos? Né? É um curso de redação? Então, quando o servidor me pede, aí eu vou e publico uma nota, peço para a comunicação publicar uma nota abrindo 5 dias úteis, para que outras pessoas tenham conhecimento, outros servidores, e caso tenham interesse e possam pagar, né, a sua unidade, o seu campus possa custear, aí a pessoa manda essa solicitação. Só que nós recebemos o processo, e aí geralmente a gente coloca que pode ser mandado por e-mail, mas é preferível pelo CIPAC. Por quê? A gente vai ver mais adiante um conjunto de formulários que vocês precisam enviar, que tem modelo no CIPAC, e é mais rápido, é mais fácil colocar o formulário, assinar eletronicamente, né, do que muitas vezes pegar um formulário solto, mandar para a pessoa preencher, depois botar no e-mail. E no CIPAC, ele vai correndo pelo sistema. Só que a partir desse processo que eu recebo, eu não vou contratar no processo que vocês enviarem, eu vou precisar abrir um novo processo. Porque se eu tiver mais de um pedido, eu vou fazer um pedido só para todo mundo, para o mesmo evento. Então, eu vou abrir um novo processo para contratar a sua inscrição. E para isso, eu preciso ter um tempo hábil, gente. O tempo hábil é aquele tempo entre o que eu recebo e eu vou operacionalizar todos os procedimentos previstos na portaria de capacitação externa e na portaria de compras. Porque a contratação dessa inscrição eu não faço sozinha. Quem faz a contratação é a Pró-Reitoria de Administração, por meio da Lei 14.133. Mas nós somos parceiros nesse processo, né? Então, eu instruo o processo e passo para diversos setores. Mas isso tudo a gente vai ver aqui, certo? Bem detalhado. E esse tempo, segundo a portaria de compras, é de no mínimo 60 dias. Né? É um tempo grande. Ai, Melissa, mas 60 dias? Mas a ideia, gente, do PDP é de planejamento. A gente precisa se planejar. E planejar não é fazer algo em 10 dias, 15 dias, em uma semana. É algo que tem que ter um tempo. E esse tempo a gente chama de um tempo hábil. Então, esses 60 dias é o mínimo. A gente ainda recebe com 45 dias. Mas, como é a realidade de todos nós aqui, a gente não tem só 1, 2 processos para fazer. Então, lá o pessoal da PROAB tem inúmeras contratações. Na CDP, além dos eventos de capacitação, nós temos as progressões, vocês sabem, RSC, titulação, portaria de progressão docente. Então, esse tempo hábil é também para a gente administrar todas as demandas do setor, tá? E aí não tem como, né? Se o processo é enviado em um prazo muito curto, a gente vai ter que indeferir. Né? Porque não tem como sair do nosso setor, passar por outros 5 setores em 10 dias, uma semana. E aqui eu queria fazer uma observação, gente, anotem isso aí com carinho. Quando vocês abrirem um processo para pedir para participar de um curso ou de um evento, acompanhem esse processo. Ah, Melissa, eu botei o formulário, despachei, pedi para minha chefia, pedi para a CGP, e foi. Só que, gente, às vezes aquele outro setor também está com muita demanda. E pode correr o risco do teu processo não andar. Porque quando ele fica pendente de assinatura, mesmo que vocês tenham despachado o processo, ele não chega. E isso aconteceu, né? Aconteceu no ano passado, aconteceu no começo desse ano. O servidor abriu o processo. Com 60 dias, o processo chegou para a gente com 1 semana antes do evento. Ele ficou parado, houve um problema de doença, houve um problema de afastamento, e aí, por diversas razões, o processo não andou, quando veio andar, já não tinha tempo hábil para fazer. Então, acompanhem esse processo, vejam se ele saiu do setor que você mandou, se ele chegou para a gente e a gente não recebeu, né? Porque, repito, a gente tem muitas demandas. A CDP, a gente está aí nesse esforço para que nenhum processo se perca, porque com a aceleração, gente, e a mudança da carreira, o volume da chegada dos processos triplicou. Agora é de 1 ano em ano para progredir,
E o processo de aceleração foi uma loucura. Então, muito processo chegando ao mesmo tempo. E a gente está aí nesse esforço para que nenhum se perca. Então, da mesma forma, procura acompanhar aí no setor de vocês, na unidade de vocês, tá? Para não correr o risco de perder. Vamos para frente. Quais são os documentos, Melissa? Bom, o documento que você, que quer participar, né, que viu ali o interesse, que todo ano precisa, que submeteu um artigo e vai defender, né, da tua área, da tua pesquisa, mas da tua pesquisa na sala de aula, não estou falando de mestrado e doutorado, estou falando assim, o professor ele tem um trabalho, muitas vezes submeteu um artigo, foi aprovado, ele quer ir para o congresso. Aí vamos lá, qual é o documento que você vai preencher e assinar? É a solicitação de capacitação externa, seus dados, seu nome, né, o nome do evento, aonde vai acontecer, qual é a data. E esse documento tem um formulário pronto no SIMPAC. Então, você preenche e assina. Quais são os outros documentos que dependem de outras pessoas do meu setor, do meu campus? Parecer da sua chefia, tá? Parecer da chefia imediata. E aí, conversa com a chefia, diz, olha, eu preciso do parecer e tal. A chefia vai lá. E não é só assinar, a chefia também tem que marcar o campo onde tem autorizo ou não autorizo. Alguns formulários chegam em branco. E eu devolvo, porque é aquela mesma história do nosso antigo cheque, né? Ninguém pode assinar o cheque branco, que nem existe mais, mas enfim. Também não pode receber parecer sem estar marcado, tá? O parecer da gestão de pessoas, para quem tem a CGP, e para o servidor da reitoria, esse parecer, ele sai da DGP. Melissa, por quê? A gestão de pessoas precisa ter ciência de que você não vai estar naquele período no seu trabalho, no seu local, porque o evento pode ser externo, ou pode ser um curso, né? Eu quero fazer um curso. Nem sempre é um congresso, às vezes é um curso. Mas você não vai estar presencialmente. Então, a gestão de pessoas precisa dar esse parecer e autorizar, tá? Porque é um afastamento. E vamos lá. Para pagar, eu quero participar, mas tem um custo. E esse custo ele precisa ser autorizado. O ordenador de despesa, gente, é como a gente chama aqui o Everton na reitoria, é o dono do dinheiro, é quem gerencia o orçamento. E nos campi, geralmente, né, isso aí vai variar, mas para o meu conhecimento, geralmente o ordenador de despesa do campus é o diretor-geral. A gente precisa dessa autorização, tá? Também é um formulário que tem modelo no CIPAC, em que o gestor autoriza e diz que está ciente. E quando ele faz isso, ele diz que o campus tem dinheiro para pagar. A partir daí, o ordenador, ele vai passar para o setor responsável, a coordenação, que vai emitir uma nota de crédito. A nota de crédito é um documento que informa para a reitoria que o dinheiro que estava no orçamento do campus foi descentralizado para a reitoria. Porque a reitoria vai contratar e vai pagar, tá bom? Então, esses dois documentos são importantes. Se vier sem ele, a gente vai devolver, certo? E aí vocês fazem uma conversa prévia, né? Procura o diretor, explica. Conversa com a sua chefia primeiro, né? Para colocar essa questão da participação, para que a chefia, ou enfim, e aí vai depender da negociação de cada um, conversar para que haja essa autorização. Se o servidor for da reitoria, gente, não precisa fazer nota de crédito da reitoria para a reitoria, porque os orçamentos das pró-reitorias, da DGP, estão todos na reitoria. O que é que a gente pede do servidor da reitoria? Que a sua chefia, ao invés de mandar a nota de crédito, ela mande um e-mail, que é mais rápido, ou um despacho no processo, dizendo, olha, o custo da participação da Hilda, vou pegar o exemplo da minha colega Hilda, que está aqui. A Hilda pede, Adriana, coloca um despacho no processo informando para a CDP que a DGP vai pagar a minha participação no congresso. Por quê? Porque o ordenador de despesa da reitoria é o Everton, pró-reitor de ensino, ou o Carlos Guedes, nosso reitor. Eles vão autorizar, mas eles precisam saber quem vai pagar. Então, a gente tem a autorização do Everton, do reitor, mas a gente também precisa que seja indicado pela chefia qual setor da reitoria vai pagar, tá? No caso da Hilda, pode ser a DGP, tá bom? E, por fim, gente, o termo de responsabilidade e compromisso, que o servidor assume, né,
de que, olha, gente, eu estou pedindo com 60 dias. Às vezes pedem mais, até mais. Mas eu vou estar lá. Caso aconteça algo assim, né? Deus o livre, vamos bater na madeira, acidente, enfim. Algo que seja excepcional, que impeça a participação. Mas, quando a gente assina esse termo, a gente se compromete a participar, porque vai ter todo um movimento da instituição para viabilizar isso. E a gente não pode simplesmente não ir, não participar, não é isso? E também vai implicar numa multa, que é ficar 1 ano sem poder participar de capacitação se não houver uma justificativa, tá? Plausível. Bom, gente, a partir dessa documentação, a gente precisa fazer uma análise e uma instrução processual, porque como a gente está fazendo contratação, isso implica contratar pessoas jurídicas ou pessoas físicas. A lei mudou, né? A gente hoje também pode contratar o instrutor como pessoa física, mas eles precisam cumprir requisitos legais para poder serem contratados. Então, essa instrução processual e essa análise, ela é demorada, né? Porque a gente vai verificar a viabilidade da contratação, seja para o curso que o IFAL oferte, seja para participar de um evento externo, tá? Porque precisa ter uma série de documentações que geralmente o pessoal de compras chama de habilitação jurídica. Vocês não precisam mandar os documentos. Tem gente que manda o processo com tudo, né? Mas isso aí tem setores específicos para fazer essa parte. E eles precisam verificar se a empresa, se o CNPJ ou se o instrutor, ele atende esses requisitos legais para que possa contratar com a administração pública. E isso leva um tempo. Então, imagina ter que fazer isso em 15 dias, 10 dias. É impossível, porque às vezes as empresas não dão retorno. A gente manda um e-mail, tem empresa que responde no mesmo dia, mas tem empresa que responde com 1 semana, 3 dias, né? E são documentações que elas precisam ter e às vezes elas precisam regularizar, né? Elas têm que estar negativadas, elas têm que estar ok perante a Fazenda Nacional, a Prefeitura, elas precisam emitir declaração que não empregam menor. São vários documentos, tá? Então, a análise e a instrução processual é uma fase que vai construir o processo de contratação. E qual é a tramitação desse processo? Ele anda que só, gente. Ele começa na CDP, quando eu pego toda aquela documentação que eu mostrei para vocês, eu vou baixar para colocar nesse novo processo. E vou colocar outras coisas. Eu vou fazer o estudo técnico preliminar, eu vou fazer o termo de referência, eu vou fazer o mapa de riscos, certo? E vou fazer um despacho e mandar para a coordenação de gestão de orçamento. E o que é que eu vou fazer para isso? Eu vou dizer para ela, olha, coordenação de gestão de orçamento. Estou mandando isso aqui, que são as solicitações de inscrições relacionadas às notas de crédito, tá? A, B, C e D. Confirma para mim se está ok, se chegou, se é possível fazer. A partir daí, a gestão do orçamento, que recebe a nota de crédito de vocês, do SCAN, e as autorizações do servidor da reitoria, vai dizer, tem dinheiro, vamos contratar. Manda para o setor de compras fazer a inexigibilidade ou o contrato. Né? Ele vai fazer todo aquele procedimento que está lá na lei, vai mandar para o gabinete do reitor em forma de um contrato para que o reitor autorize, porque, no final das contas, o reitor, acima do Everton, é o ordenador geral do IFAL, né? Então, ele assina, ele autoriza essa contratação, devolve para o departamento de contas, que tem que fazer toda aquela parte de publicar extrato, enfim, de fechar a inexigibilidade, né? Que vai devolver para a coordenação de gestão do orçamento, que emite a nota de empenho. E quando ela emite a nota de empenho, aí volta para mim, Melissa, processo concluído, sucesso, agora é só o pessoal providenciar as diárias e passagens. As diárias e passagens não é conosco. São processos para cada um de vocês ver aí junto dos seus setores, das suas chefias, tá? A gente faz apenas a contratação. E essa emissão da nota de empenho? Né? Essa emissão da nota de empenho é aquela promessa de, olha, nosso servidor quer participar do teu evento, estamos aqui, mas o IFAL só paga depois. Depois que o servidor participar, que você, empresa, tirar a nota fiscal e apresentar o certificado. Vocês podem, quando servidores, mandar o certificado para a gente, tá? Porque às vezes demora para a empresa mandar. A empresa geralmente manda logo a nota fiscal,
mas eu preciso do certificado, eu não pago sem ele. E a gente vai abrir outro processo, que é o processo de pagamento, certo? Então, não esqueçam de mandar esse certificado quando vocês voltarem, tá certo? Para a gente fazer o pagamento. E eu mando por e-mail, geralmente sou eu ou a Carol, quando está me substituindo em férias, né? Ela pega isso aí para fazer. A gente manda um e-mail com a nota de emprego para a empresa com cópia para o servidor, tá? Porque o servidor geralmente precisa para fazer a solicitação de áreas e passagens. Bom, gente, antes de entrar na licença capacitação, eu queria dar só uns avisos aqui sobre capacitação externa. Deixa eu ver se no chat o servidor estiver cursando. Ah, tá, isso aqui é dúvida para pós-graduação, fica para o final. O servidor que estiver afastado para pós-graduação, já estiver em afastamento, né, para mestrado, doutorado, o servidor que estiver em férias ou em licença capacitação, ele não pode participar de capacitação externa, certo? Não pode. E o servidor que participou de um congresso, Melissa, eu pedi para ir para um congresso agora em julho, foi de 25 a 28, por exemplo, de julho. E agora eu quero participar de um congresso em agosto, de 15 a 18. Também não pode, gente, não pode emendar um evento no outro. Tem que ter um intervalo aí entre 60 dias para participar de um evento e de outro, tá? Isso aí está na nossa portaria. Regido pela nossa portaria, uma portaria já antiga, que está em processo de revisão, mas ainda está vigente, tá certo? Então, lembra disso aí, se está em férias, se está em mestrado, se está em doutorado, se está de licença, a capacitação, não tem como pedir para participar, vai ser indeferido, tá? Então, vamos lá, vamos para... outra campeã de pedidos da CDP, né, acho que depois da progressão, é a licença para capacitação. E a licença para capacitação, gente, é um instrumento, né, que se constitui em um afastamento, né, do exercício do cargo, mas com a respectiva remuneração. Para participar de uma ação ou de uma atividade voluntária que foi incluída, né, com a mudança aí, a atualização do decreto, que contribua para o seu crescimento profissional. E a licença capacitação, gente, ela tem que atender aos interesses da instituição e ao nosso plano de desenvolvimento de pessoas. Isso significa dizer que a minha intenção de tirar licença capacitação, ela tem que se constituir em uma necessidade que deve ser cadastrada no plano de desenvolvimento. Nesse período agora que a gente está, entre 1º e 31 de agosto, lá no CIPAG, quando a Carol for mostrar para vocês. Assim como a capacitação externa. Todas as duas têm que estar lá. Eu sou da área de administração, eu quero participar de um congresso e eu quero tirar uma licença para fazer um novo curso de atualização da Lei 14.133. Eu tenho que cadastrar, né? Um ou outro, eu tenho que cadastrar as duas, né? Porque é uma previsão, eu posso vir a tirar ou não, porque também depende de autorização, depende do orçamento, mas tem que estar cadastrado. É um planejamento. Eu não vou poder tirar a licença, eu não vou poder participar do evento se não tiver no PDP. A diferença é que na licença capacitação, naquela documentação que você tem que enviar, você manda a cópia do PDP. Mas na capacitação externa, eu vou verificar se existe essa licença para participar desse evento. Tem gente que já sabe o evento que vai participar e quando preenche o CIPAG, coloca lá. Tem aqui um pessoal que todo ano vai para o COBENGE, né? COBENGE. Aí esse pessoal eu já conhece, porque ele bota lá, área de engenharia, quero participar do COBENGE. Se você não souber o nome do evento, mas você é da área de educação, você é da área de arquitetura, você é da área... Você coloca a sua necessidade e diz que é para participar de uma ação de desenvolvimento, do seminário, enfim, que vai justificar, entende? Não necessariamente você precisa ter o nome do evento. Se tiver, melhor. Mas cadastre essa necessidade, tá bom? E tem que atingir o interesse. A licença capacitação, por que ele diz que é afastamento do exercício do cargo? Porque ela tem que estar associada às atribuições do seu cargo. Você não pode pegar um curso que não tenha nada a ver com o que você atua no seu setor, a sua atribuição, para tirar a licença capacitação. Na prática,
A licença capacitação, às vezes, ela emenda com um período de férias, mas ela não é isso. Ela é realmente um afastamento para que você faça uma qualificação profissional, né? Você participe de uma ação de desenvolvimento que é incompatível com a sua carga horária de trabalho, tá bom? É por isso que ela é remunerada. Então, ela tem que seguir esses requisitos. Vamos para frente. Ela funciona assim. Eu tenho direito 3 meses, 90 dias, tá? 90 dias, a cada 5 anos. Esses 5 anos que a gente chama de quinquênio é o seguinte, gente, eu vou dar um exemplo. Entrei no IFAL em 2020. Entrei no IFAL em 2020 no serviço público, né? Porque servidor, por exemplo, que é redistribuído, que não entrou no IFAL, mas entrou em outro órgão e veio para cá, o que a gente vai contar para fazer o quinquênio é quando você entrou no serviço público. Mas se você entrou só no IFAL, começou no serviço público no IFAL, vamos lá, eu entrei em 2020. O meu quinquênio vai ser em 2025 para ter direito a 3 meses de licença capacitação. De 2020 a 2025, eu fechei o quinquênio para adquirir. De 2025 a 2030 é o quinquênio que eu tenho direito a usufruir, a pedir para usar a minha licença capacitação. Esse período não acumula mais, a lei tirou essa possibilidade. Se eu não usar, eu vou perder, e aí vai começar um novo período de 3 meses. Mas aí eu tenho de 2025 a 2030 para pedir, certo? Para poder usar. Ele pode ser dividido em 6 períodos, mas cada período deve ter no mínimo 15 dias. Pode ter 18, pode ter 22, pode ter 35, pode ser os 90, pode ser 60, pode ser 61, mas ele não pode ter menos de 15 dias, ok? E para quem tira fracionado, quem não tira os 90 de uma vez, para cada fração dessa, para cada período que eu queira, eu preciso ter um intervalo de 60 dias entre eles. Certo? Vamos para frente. E onde eu vou solicitar? E aqui eu digo que é a grande prova de resiliência, de vontade e de perseverança dos servidores que querem tirar licença capacitação. Mas com fé a gente consegue. Devagarzinho a gente consegue. A gente solicita em 2 locais. A gente solicita no CIPAC e a gente solicita no SOGOV, né? E cada um desses sistemas tem uma documentação própria, gente. O que é que está acontecendo? A pessoa faz a documentação do SOGOV e coloca no CIPAC. A documentação do CIPAC tem modelo próprio, tá? É o requerimento de licença capacitação, certo? Onde você preenche lá os dados. Aí tem aquele formulário que vai para a CGP ou para a CCLP da reitoria, preencher os dados do servidor. Preciso saber quando foi que você entrou, preciso saber se você tem, quando foi que você tirou licença, né? Se você já tem, né? Se você nunca tirou, se tem afastamentos que vão implicar em alguma coisa, entende? Mas tem formulário próprio no CIPAC. Tem que comprovar o PDP, tem que ter autorização da chefia. E lá no SOGOV, tem uma outra documentação, que também é um termo de ciência, também é um requerimento próprio, comprova o PDP e a declaração. A declaração que é o comprovante de matrícula. Esse comprovante de matrícula, gente, vocês têm que ter muita atenção a ele, porque é um dos motivos que volta ao processo. Esse comprovante, ele tem que ter papel timbrado da empresa, ele tem que ter endereço, ele tem que ter CNPJ, ele tem que ter a data do início, a data do fim da licença, o nome do curso e o conteúdo programático, tá bom? Muito cuidado a escolher a empresa, gente, muito cuidado. Infelizmente, está acontecendo aí empresas que estão fazendo cursos, ofertando e fogem, e fecham, né, negociam só certificados, e está tendo problema, porque precisa comprovar, o servidor tem que comprovar de alguma forma, porque esse afastamento é remunerado. Vocês recebem, a gente recebe o salário para ficar de licença capacitação. Então, tem que ter muito cuidado nessa hora, tá bom? Documentação séria, comprovada, olhar aí, né, a lisura aí da empresa, para não estar depois se prejudicando, certo? Outra questão,
aproveitando, né, para antes que eu esqueça. Servidor que tiver função, cargo de direção, até 30 dias você pode tirar a licença capacitação e permanecer com a função. Se você desejar tirar 31, 32 ou os 90, precisa abrir um processo pedindo a exoneração da função ou do cargo, tá bom? Então, para quem tá, e repito, quem está no exercício de cargo de função ou cargo de direção, até 30 dias você permanece com a tua função ou cargo. Passou disso, tem que abrir um outro processo pedindo a exoneração, tá bom? A licença capacitação também precisa de tempo hábil, e a gente coloca até 30 dias antes do primeiro dia da licença. Por quê? Porque assim como é difícil para vocês a instrução em 2 locais, a gente também precisa analisar nos 2 locais. E caso tenha algum problema, a gente vai ter que devolver esse processo, tanto no CIPAC, tanto como no SOGOV. E isso precisa de tempo para que ninguém saia prejudicado, saia tudo a contento, né? A licença sai, a portaria sai em tempo hábil. Então, 30 dias, gente. Salvo, assim. Mas a gente está procurando não fazer exceções, tá? Porque, repito, o volume de processos é muito. E licença capacitação, depois de progressão, é o processo que mais chega na CDP, tá bom? Então, se programem, né, com antecedência, se organizem, né? Vamos nos ajudar, estamos juntos. E atenção aos certificados, tá? Atenção ao certificado, porque a data da finalização do curso é muito importante. Gente, às vezes a gente pensa assim, vou pedir 30 dias de licença capacitação, mas eu vou fazer o curso em 15 dias, sabe? Gente, você pediu, você declarou formalmente que precisava de 30 dias afastado do exercício do seu cargo, das suas atribuições, para fazer uma ação de desenvolvimento. Se você pediu 30 dias e você faz em 15, o que é que você está fazendo nos outros 15? Sabe? Esse é o raciocínio da administração, tá? Então, você não pode pedir 30 dias e apresentar um certificado que você concluiu o curso em 15 dias e ficou os 30 dias afastado. O que é que vai acontecer? Reposição ao erário dos outros 15 dias. Se você apresentou um certificado de 1º a 15 de julho e ficou de licença de 1º a 31, vai fazer reposição de 16 a 31 de julho. Então, muito cuidado. Pedir os 30 dias, vai usar os 30 dias, vai cursar em 30 dias e vai apresentar o certificado dos 30 dias. Nem um dia mais, nem um dia menos, tá bom? Para evitar as situações, certo? E atenção às datas, né? Que tem que estar de acordo com os formulários, tem que estar certinho, iguais, e a data do certificado bater com esses 2 formulários, tá? Vamos evitar, gente, esse processo de devolução horária que é desnecessário, né? E ele é muito constrangedor. Então, vamos ter atenção aí nesse período, né? Ter essa consciência de que eu estou declarando, que eu estou pedindo para me afastar para me desenvolver, né? E que eu vou usar esse tempo para isso. E outra coisa, não existe suspensão de licença capacitação. Ela só é interrompida. E uma vez que ela é interrompida, por motivo de força maior, de necessidade da administração ou do próprio servidor, ele vai ter que esperar 60 dias para abrir um novo processo, ok? E vamos lá. Vamos com a parte aí importante, que são os afastamentos para pós. Antes disso, gente, mais uma coisa aqui, uma luz, um lembrete na minha cabeça. Sobre a licença capacitação, que agora acabou de me fugir. Então, vamos para pós aqui. O programa de estricto sensu, o mestrado, o doutorado, o pós-doc e o estudo no exterior, ele também precisa estar cadastrado no PDP. Carol falou isso lá no início. Ah, Melissa, eu tenho a intenção de fazer um mestrado. Vou ficar na torcida para você passar. Pode ser que não aconteça, ou pode ser que você nem participe da seleção. Mas se existe a possibilidade, você tem que estar no PDP. Tem que estar no PDP, não vai poder justificar, porque lá no edital de afastamento, eu sei que um dos requisitos é comprovar que isso está cadastrado no PDP, certo? Então, não esquece,
vai participar da seleção, tem a intenção, cadastra essa necessidade no PDP. E ela vai estar lá cadastrada como educação formal. O que não for educação formal, eu entendo que é uma ação de desenvolvimento, tá? Desculpa, gente, é que minha filha tá com virose e tá aqui do meu lado. Tá com febre, mas eu chego já lá nela também. Acho que eu fechei o microfone, né? Alguém ouviu o que eu falei? Não, é porque minha filha estava aqui, ela tá com virose e com febre. E aí eu chego já lá nela. Né? Deixa eu só, peguei aqui, eu anotei a dúvida, né, antes de agradecer para vocês, que é o seguinte, os docentes, gente, seja para capacitação externa, seja para pedido de licença capacitação, ao negociar com as suas chefias imediatas, eles também precisam ver a questão da reposição das aulas, tá? Isso é uma negociação interna entre vocês, não precisa vir no processo, mas fica tácito isso aí, que isso tem que ser negociado. E os técnicos administrativos, nesse momento de cadastrar as necessidades, também precisam observar isso, gente. A gente não pode esvaziar o setor. Todo mundo querer tirar licença capacitação na mesma época, ou todo mundo quer ir para o evento externo e o setor ficar sem ninguém. Tá? Então, essas negociações precisam ser feitas agora, nesse momento de preencher o cadastro de necessidades, para que fique claro para todo mundo. Todo mundo pode participar e deve se desenvolver, se qualificar, mas a instituição também tem que funcionar, né? Afinal de contas, a gente faz isso no interesse da administração, para o nosso ganho e para o ganho do nosso trabalho, tá bom? Eu devolvo aí a palavra para a Carol e vou dar uma olhada aqui no chat para responder as dúvidas. Voltei. Quer dizer, já estava aqui, né? Mas estou aqui na reitoria, né? Então a gente acaba atendendo telefone, né? Atendendo aqui, enfim. Obrigada, Mel. Sua clareza é uma benção. Vou só... Faltou, sabe o que, Carol? Aquela informação de quem tirou licença antes do afastamento, quem está em afastamento e para quem vai tirar depois que concluiu o afastamento. Vigia, até complicou. Até complicou. Ah, da Lei 8.112, 96A. Isso. Ah, tá. Entendi. A gente tem muitas perguntas assim. Eu me afastei, posso, para qualificar, né? Tô afastado para o mestrado, posso emendar na licença capacitação, né? A lei, ela não autoriza, né? A lei 8.112, lá no 96A, depois vocês dão uma lidinha lá, podem anotar a referência, diz que você tem que ficar, quando você se afasta, você volta e cumpre, né, igual período de... Como é que a gente chama, Melissa, esse período de... A gente tem essas três situações, né? Se o período do afastamento da pós foi concluído, né, antes de pedir a licença, a capacitação, tem que permanecer no exercício pelo mesmo prazo que durou o afastamento. Esse Isso. Né? Isso. Eu passei 2 anos de mestrado, mas esse prazo não é só para licença capacitação, né? É inclusive para outras coisas. O servidor tem que permanecer na instituição por 2 anos, sem se afastar. O pedágio, né? O pedágio que chama, isso. A outra situação é aquela que o servidor está no afastamento, já estou afastado, né? E ele está terminando. Mas, meu Deus, eu não consegui terminar a minha dissertação, eu não consegui terminar a tese. Todo mundo sabe, né, que esse sofrimento, essa realidade é possível. Mas, se ele está próximo do término, você pode pedir a licença, mas com aquela justificativa, né, de conclusão de dissertação ou tese. O servidor pode pedir, estou terminando. Não, mas aí, se você ainda tiver saldo, se tiver saldo por exemplo, 4 anos, aí você se afastou 2. Aí, se você tiver saldo, aí você pode. Dentro dos 2, dos 24 meses, e dentro dos 48. Isso. Eu peço a licença para concluir, mas o motivo seria conclusão, né, de tese, monografia. E a última questão é o servidor que tirou licença antes de pedir afastamento para pós. Aí tem que aguardar 2 anos após a licença para poder
solicitar afastamento. Está lá também na 8.112. Isso. Então, assim, não segundo, somos nós, a gente, não é que a gente aceite ou não aceite, né? Não somos nós, isso é a lei, tá? Então, é sobre isso. Bom, vamos continuar aqui agora com o sistema, tá? Eu vou trazer um pouquinho só do CIPAG, porque algumas pessoas não é uma ferramenta que algumas pessoas trabalhem, né? A gente de recursos humanos trabalha muito com o CIPAG, mas não sei você que está aí, que está precisando dessa informação, né? E está precisando cadastrar, mexe com esse sistema. Então, a gente vai dar só uma passadinha para vocês entenderem como é que funciona. Bom, aqui está o CIPAG, né? Você já o endereço é cipag, com 2 P's, e o Gmudo, né? Tracinho web.ifal.edu.br. Clicou, ele já aparece essa tela aqui para você. Clica em servidor, tá? Para quem tem o cadastro no sistema, só pôr seu e-mail e sua senha e entrar, né? Mas quem não tem, quem nunca entrou, vai precisar fazer o cadastro. Então, vem aqui e cadastra. Você vai cadastrar o e-mail institucional, tá? E a sua senha. E depois é só entrar. Só um minutinho que tá lento. Não sou um robô. Bom, aqui vai aparecer essa página para vocês. Vocês vão, quem cadastrou ou quem não cadastrou, e não, quem cadastrou anteriormente e não fez isso, vai ter que vir aqui para poder organizar o seu perfil, tá? Os seus dados funcionais. Porque tem que dizer aonde você, o seu campus, a lotação e o exercício, senão não vai dar certo na hora da homologação. Então, é imprescindível esse cadastro, tá bom? Aí vem aqui, gestão de pessoas, PDP, levantamento. Gestão de pessoas, PDP, levantamento. Ok? Qualquer dúvida, eu não estou na tela, tá? Você me fala, Melissa, se tiver alguma dúvida para eu parar, porque eu não estou vendo ninguém. Então, vamos lá. Então, o primeiro passo do levantamento é identificar a necessidade. Então, que unidade, né, vai se referir a essa necessidade? Se for para todo o IFAL, né? Mas se for o seu setor, por exemplo, eu vou botar aqui CDP, que é o meu setor, tá? Qual o perfil dos agentes? Servidores, técnicos, administrativos. Nós não temos docentes aqui na CDP, tá? Mas poderia ter uma demanda, assim, do meu setor para os outros? Poderia, tá? Aqui, Alagoas, vocês vão ver que aqui, ó, só tem Alagoas, né? E a quantidade de agentes públicos. Aqui nós temos 4 servidores aqui na CDP. Então, vou colocar 4. Próximo passo são os dados da necessidade, tá? Esse ano tá acontecendo algo inédito, que não aconteceu nos outros anos, né? Que na hora de criar a necessidade, o servidor, ele não observou essas informações aqui em cima, ó. Tanto o esforço de aprendizagem, como a capacidade, como o tema, né? E só fez escrever aqui. Então, é importante que vocês atentem para colocar, né, todas as informações que são solicitadas. Então, o esforço de aprendizagem, aqui tem vários verbos que podem descrever o que vocês vão precisar para descrever essa necessidade, né? Eu vou colocar aqui aperfeiçoar, vou colocar de forma aleatória, tá? Aperfeiçoar o conhecimento, gestão de pessoas. Aí aqui tem todas as áreas, vocês podem pesquisar, né, a área de vocês, gestão de pessoas. Aí pode para melhorar, o atendimento ao público. Estou colocando também de forma aleatória. Aqui embaixo, a minha necessidade, está aparecendo, aperfeiçoar conhecimento de gestão de pessoas para melhorar o atendimento ao público. Aí confirmo a necessidade. Aqui o 2. O que pode ser feito para ajudar a resolver essa lacuna de desempenho?
atual no trabalho em comparação ao desempenho esperado, aquela lacuna, né? Você quer aprender o básico, melhorar o que já executa, especializar em algo, né? Em um saber, atividade ou ferramenta, ou desenvolver novos saberes, processos e ferramentas. Vou colocar aqui melhorar o que eu já executo. Para aprimorar o seu desempenho, qual é o tema geral e o recorte de interesse? Aqui ele já dá, tá vendo? Como vocês viram, a gestão de pessoas. Então, é administração pública, gestão de pessoas. Aí, descreva brevemente o enfoque, o assunto a ser contemplado na temática. Aí, coloca aqui, pronto. Vocês que vão fazer esse texto, né, dependendo da área, né? Depois, a gente vai colocar algumas informações adicionais, que são essas aqui. Para a realização dessa ação de desenvolvimento, você pretende cursar ou participar de... Aí vai ser o quê? Uma ação formal, ou seja, um curso superior, um mestrado, especialização, doutorado, né, um pós-doc. É o quê? Um curso, um evento, né, um simpósio, ou outro tipo de ação de desenvolvimento, de aperfeiçoamento. Aí você clica aqui, eu vou colocar aqui uma ação de aperfeiçoamento. Para viabilizar a sua participação nisso, você vai precisar de quê? Aí não pretendo pedir nenhum tipo de incentivo. Se eu já sei que eu vou participar e não vai precisar de nada, vai ser aqui em Maceió, enfim. Incentivo, isso aqui acho que questões financeiras, tá? Mestrado ou doutorado, né? De uma licença, capacitação, né? Um incentivo financeiro, ou um horário especial, bolsa de estudos, ação de desenvolvimento em serviço, é quando a gente participa de um curso, por exemplo, a gente é liberado para participar daquela ação de desenvolvimento. Ah, tem um congresso em Brasília, e você está no desempenho das suas atividades. Aí você para 2 dias para participar desse congresso em Brasília, então isso aí é uma ação de desenvolvimento em serviço, tá? Aí para TAI e para docente. Afastamento para participar de programa, né, estricto sensu, que são os mestrado, doutorado, né, e pós-doc, e estudo ou missão no exterior. Eu vou colocar aqui que é uma ação de desenvolvimento em serviço, tá? Eu vou precisar desse afastamento aqui, aí próxima etapa. Resultados esperados. Que nível de esforço de aprendizagem em relação a esse conteúdo é preciso para resolver essa lacuna? Aí você quer aplicar, e quando cada um já tem a explicação, é bem didático. Analisar quando se precisa diferenciar, avaliar, criar, entender, lembrar, né? Entender, geralmente se usa quando é para aplicação de leis, essas coisas. Então, vou botar aplicar. Uma vez entendida essa necessidade de aprendizagem, qual a competência que você acredita que tenha sido desenvolvida? Aqui ele dá uma lista de competências, mas lá embaixo, quando você coloca outra capacidade não listada assim, outra competência técnica já mapeada pela organização, vai abrir aqui outra lista. Essa lista é a lista de competências que foi mapeada na nossa instituição, tá ok? Ui, deixa eu botar aqui. Deixa eu pegar alguma que tenha gestão de pessoas, avaliar e executar aqui. Vou botar só para vocês entenderem que é uma que esteja ligada a nós, tá? Uma vez atendida essa necessidade de aprendizagem, qual o resultado gerado para a sua organização, considerando os objetivos e metas? Aí vocês vão vir aqui e fazer uma pequena justificativa, tá? E depois clica aqui em concluir. Eu não vou concluir porque depois eu vou ter que ficar excluindo. Como já temos lá, né? Eu vou mostrar para vocês como é que elas vão ficar. Bom, aqui já aparece as necessidades que foram cadastradas, né? Eu vou pegar aqui a que eu fiz da outra vez, né? Ela, quando você clicar, ela vai aparecer essa tela aqui para você dar uma revisada, né? E fazer qualquer possível alteração, né? E ela vai aparecer para a gente assim, ó, tá para chefia homologar, tá vendo, ó? Aguardando a chefia homologar. Então, quando a chefia homologar, vai aparecer gestão, é porque já está conosco e é onde a gente vai fazer as outras análises. O que é que vai acontecer esse ano? Esse ano, a gente vai aglutinar, a gente vai juntar. Então, por exemplo, se tem várias necessidades da área de contabilidade, por exemplo, né, várias ligando a contabilidade e que sejam o mesmo, esteja na mesma linha, né? Não que se for algo muito específico, nós vamos manter, mas se for algo
que esteja na mesma linha, nós vamos juntar essas necessidades. Então, não estranhe, porque a gente está com muitas necessidades no nosso planejamento, a gente está com uma média de 450 necessidades, e a gente precisa reduzir esse número. Por quê? Porque muitas vezes são necessidades repetitivas, né, que as pessoas escrevem de uma outra forma. Então, se for necessário, nós vamos entrar em contato com as pessoas que cadastraram, para poder fazer com que a gente junte essas necessidades e a gente consiga enxugar o nosso PDP, né, e atingir, pelo menos, melhorar os nossos números nessas questões, né, do planejamento. Porque acontece de botar muita gente, assim, com coisas muito parecidas, né, e, no final, elas fazem cursos semelhantes, e aí a gente fica lançando em um, lançando em outro, na hora que a gente vai, né, para a compilação dos dados. E a necessidade, ela não é particular sua, né? Às vezes, você está ali no cargo e outra pessoa que for entrar onde você está desempenhando suas funções, possa sentir as mesmas necessidades que você, né? Então, a necessidade, ela não é única, exclusivamente do servidor. Ela é, né, institucional. Ela é do nosso fazer aqui dentro. Então, não acha, porque tem muita gente que acha que é a sua necessidade, né? Ah, a minha necessidade não está lá, né? Mas tem alguma da sua área? Tem alguma que converse com a sua área, né? Então, é sobre isso. Então, gente, é basicamente isso. Vamos às dúvidas. Alguém tem dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Quer perguntar algo? Pode falar. O Antônio levantou a mão. Pode falar, Marcos. Uma dúvida só, eu já fiz a capacitação, já teria a licença, já voltei da licença e eu estou tentando enviar um certificado. Só que esse certificado era anexado ao meu processo, só que eu não consigo anexar o certificado ao processo. O que é que eu faço? Ele está arquivado, você pediu o desarquivamento do processo? Foi solicitado e foi enviado para a coordenação. Certo, você não está conseguindo anexar? Não consigo anexar o seu certificado. Oxe. Então tem que ver com o protocolo, não sei, porque assim, aqui a gente tem, desarquiva o processo, né, e quando ele chega, eu estou falando eu quando peço, né, Sim. Quando ele chega, eu vou lá, adiciono o certificado, depois devolvo para arquivo. O processo voltou para o seu setor, Marcos? Voltou. Eu tinha conversado com a Patrícia disse, não, Marcos, já foi mandado para a sua chefia, lá ele tem que receber, e a partir do momento que ele recebe, isso fica disponível para você anexar. Só que eu já tentei anexar e não consegui. Mas, como ele está voltando agora na quinta-feira, eu vejo lá se eu consigo. Existe a possibilidade de não ter sido recebido, né? Tem algum prazo para entrega desse certificado depois da capacitação? Sim, 30 dias. Ok. É 30 ou 60, Melissa? Nem sei. 30, né? 30 dias. Caso haja algum problema, a Patrícia está nos ouvindo, né? Deve ser São Miguel. Aí, uma alternativa seria a CGP anexar. Se vocês não conseguirem, não, mas... Ok. Eu converso com ela na segunda-feira, quinta-feira a gente está voltando, aí eu posso conversar com ela na quinta-feira também, pessoalmente. Pronto. Ok. Obrigado. Tem uma dúvida no chat. Eu posso tirar licença capacitação em qualquer tempo do mestrado? Já estou em andamento no mestrado. Ah, mas você não está afastado, né? Você não pediu afastamento para pós, né? Isso. É a Pri. Boa tarde, Pri. Estou chamando ela de Pri porque a gente trabalhou junto, viu, na reitoria. Ah, tá. Trabalhamos na coordenação. Pode sim, se você não tem afastamento, pode. Pode sim. Eu fiz isso na época do meu mestrado, eu não terei afastamento, mas precisei escrever, né? Depois de fazer a pesquisa, aí fiz 2 meses para fazer a escrita da dissertação. Pode sim. Mais alguma pergunta? Pessoal?
Ó, eu quero ver todo mundo aí se mexendo aí para fazer esse PDP, né? Para a gente poder ter a importância da participação de todos é que esse documento ele vai, na verdade, ser o reflexo, né, de quem nós precisamos ser, né? Isso. Né, dentro... Ele não é um documento, gente, que fica só no âmbito do IFAO. Esse documento, quando a gente constrói agora nesse período, até 31 de agosto, em setembro vai para a homologação da chefia, ele é um documento que vai para o CIPEC, para Brasília, para voltar. E após a vigência do ano, a gente precisa prestar conta. Né? Isso. Então, é importante isso, é informar para o governo que nós estamos não só capacitando, investindo no servidor, como também produzindo resultados, porque todas essas ações implicam resultados, né? Ele não é um documento que fica aqui entre nós, não. Tá? Ele volta e ele faz parte de uma grande análise daquelas 200 instituições lá que a gente falou no começo. Isso. Por isso que é importante você participar, né? Porque... E também, às vezes, a gente planeja, né? Muitas vezes as pessoas querem sair de licença capacitação, não cadastraram nada. Ah, mas eu acho que vai ter alguma coisa lá também. Mas é importante fazer, sabe por quê? Porque a gente já se deparou aqui com pessoas que têm áreas muito específicas e não conseguiram se encaixar em nenhuma área do PDP. São 450 necessidades. Então, é importante colocar, né? Essa análise a gente vai fazer, né? É um trabalho que vai ser... bem pesado, né, Mel? Mas a gente vai ter que fazer dessa aglutinação, porque gerenciar essas 400 necessidades não funciona, né, assim, dessa forma. A gente realmente tem que fazer esse trabalho antes. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Nós vamos ter mais uma oficina dia 14 pela manhã, tá? Se tiver alguém que gostaria de ter vindo e não pôde vir por conta do horário, só informar que no próximo dia 14, né, a gente tinha marcado 13, mas infelizmente tivemos umas intercorrências e a gente vai precisar colocar no dia 14 pela manhã. Aí é só avisar, tá? A gente vai publicar. Gente, a primeira oficina foi publicada hoje, certo? Ela está lá na galeria de vídeos do portal do IFAO. É na página principal, lá embaixo, tem uma galeria onde fica uma telinha, né? Passando os vídeos que o IFAO produz, lives, enfim. E ela foi postada hoje. Essa daqui a gente está gravando e eu vou colocar para a semana, eu também vou postar, tá bom? E eu também coloquei o link que o Sandro, lá da DGP, pediu. Esse link que vocês estão vendo no chat, tem esse tutorial para entrar aí no CIPAG, tem outras informações. Só falta trocar, Carol, o cronograma, que o cronograma está de 2025, aí a gente vai trocar para o cronograma 2026, tá bom? Tá ok. Então é isso, pessoal. Se vocês tiverem qualquer dúvida, só entrar em contato conosco, né, pelos canais que a Melissa colocou aqui no final da... Tem alguém querendo falar? Pode falar. Não? Foi engano? Só entrar em contato conosco pelo WhatsApp, por e-mail, tá? Se quiser vir aqui na reitoria também, sempre tem alguém aqui, né? E é isso, pessoal. Estamos disponíveis aí. Vamos fazer esse PDP. Posso concluir a gravação? Pode.